Olá! O Fronteiras do Pensamento apresenta a segunda parte da conferência. Seria o pessimismo mais inteligente? Com Luiz Felipe Pondé. No programa de hoje, o filósofo e psicanalista questiona a influência dos avanços tecnológicos no pensamento humano e coloca pessimismo e otimismo lado a lado, como atividades filosóficas necessárias para a vida. Acompanhe! Me parece um tanto ingênuo, e aí eu vou formulando a minha hipótese presente nesse título, quer dizer, me parece um tanto ingênuo lidar com os avanços da modernidade simplesmente com o otimismo completo e total. Se eu falava para vocês no começo que o pessimismo é mais chique, né? Ser meio deprimido assim significa que você é uma pessoa profunda, do ponto de vista filosófico, mais falando, o pessimismo, ele de um lugar que ele tem na história antiga, medieval, ou talvez de uma coisa meio atávica, que é o seguinte: a pergunta do pessimismo é, afinal de contas, a vida tem sentido? Essa é a pergunta de fundo, né? Esse é o medo. A afirmação que a vida não tem sentido, que a gente está aqui por acaso, que as coisas não acontecem porque tem alguém olhando isso aqui. Normalmente isso produz uma sensação de pessimismo, que a gente pode chamar de cosmológico, né? Ou alguns palavrões em filosofia como ontológico, quer dizer, é um pessimismo com relação à própria estrutura do ser. Mas, se você tem esse pessimismo que a gente poderia dizer que é um pessimismo na filosofia de fundo, né? Que apareceu no cristianismo, como eu dizia, que apareceu na tragédia, que apareceu nos gnósticos, que aparece na vida toda vez que você tem a impressão que, de fato, no final... Porque, assim, a vida é uma experiência que, no final, sempre dá errado. Esse é o problema. Ela sempre dá errado. No meio, você pode ter grandes experiências. É claro, alguns têm. Alguns não têm, sei lá, não dão sorte, dão azar, sei lá. Mas, no final, você vai perdendo o corpo, a vitalidade, o gosto, os amigos, sabe? Você vai ficando com aquela sensação de que só existe 2, 3 tipos de pessoa no mundo, todo mundo é meio igual, repetitivo. Quando você é mais jovem, todo mundo é super interessante, né? Não é? Você tem, sei lá, principalmente as meninas com 12, 13 anos, ficam 4 horas falando com as amigas sobre algo que não aconteceu, mas se tivesse acontecido. Quer dizer, existe, na realidade, uma espontaneidade para a vida, né? Que eu estou brincando falando aqui. Que a experiência do envelhecimento vai tirando. É claro que muita gente vai dizer que isso vai produzir em você sabedoria. Segundo aquele filósofo cético do século XVI, francês, Michel de Montaigne, que era um cético, meio deprê, aliás, né? Bastante melancólico e chique, ele tinha uma hipótese assim de que essa história de que na velhice você fica sábio, né? Ele dizia que, na realidade, as tais virtudes da velhice nada mais são do que a impossibilidade de realizar os vícios da juventude. Então, ainda bem que foi inventada essa história de virtudes da velhice, né? É claro que é um argumento bastante malvado, né? Bastante malvado. Mas vai junto com esse argumento, o que eu estou querendo dizer é assim: existe um pessimismo de fundo, meio cósmico, né? Uma angústia, né? Mas só que essa angústia está ligada à experiência concreta, cotidiana, onde às vezes a gente tem a impressão que tira o significado da vida das pedras. Afinal de contas, por que o pessimismo seria mais inteligente? Na realidade, eu não acho que o pessimismo é mais inteligente. Na realidade, o que eu acredito é que o pessimismo, como atitude, como dúvida, com relação às festas que a gente tem por conta do nosso sucesso, o pessimismo funciona como uma espécie de controle de qualidade, né? E
mas não só a coisa do chique que eu estava brincando, mas assim, ele funciona como uma certa atenção, cuidado, uma contínua avaliação do que a gente poderia chamar de uma certa dimensão de sombra de tudo que o ser humano faz. E aí, talvez, grande parte dos filósofos e intelectuais é pessimista, porque a história da humanidade ela dá muitas razões para se ser pessimista. Apesar de que, no avanço da modernidade, a gente tem muitas razões para dizer que a vida melhorou num certo tanto de coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, me parece indispensável a que as coisas continuem num certo grau de melhoria, que também é uma expressão tanto vaga, né? Guardando os exageros daqueles que acham que era melhor ter nascido no século X, sei lá. Mas, assim, tipo o filme do Woody Allen, sabe? Né? Então, assim, ele não foi tão longe, mas, assim, só a Belle Époque, em Paris. Mas, assim, o pessimismo, ele, na filosofia e nas ciências humanas, no momento contemporâneo, ele tem uma função de vigília, né? De um certo cuidado, porque o ser humano, quando fica excessivamente apaixonado por si mesmo, apaixonado pelas suas potências, pelas suas capacidades, pelo menos se o que aconteceu do final do século XVIII para cá, ao longo do XIX, principalmente ao longo do século XX. Eu tenho um amigo filósofo francês, com quem, quando eu estava na França, a gente conversava muito, papos tipicamente inteligentes, tomando vinho, em Paris, imagina, né? Então, assim, um cara muito legal, Alain Finkielkraut, que ele, certa feita, me disse, isso está publicado numa entrevista no Caderno de Cultura do Estado de São Paulo, do jornal, em 98, ele me disse que, entrevista em 98, né, portanto, bem no finalzinho do século XX, ele dizia assim, que a gente tinha que começar o século XXI, o pessimismo era talvez uma atitude mais cuidadosa com relação ao final do século XX. Porque o século XX e o XIX foram profundamente otimistas. A questão é a seguinte, na realidade, se você for falar filosoficamente, fora se você for um filósofo assim, do tipo Cioran, completamente trágico, pessimista, e acha que esse experimento é uma porcaria, quando a humanidade acabar vai ser melhor, sei lá, alguma coisa assim, fora esse também, que é um excesso, do ponto de vista de uma filosofia que quer compreender o mundo, o cotidiano, pessimismo e otimismo são atitudes filosoficamente necessárias o tempo todo quando você está avaliando problemas. E com a força, a fúria e a capacidade criativa que a modernidade tem em termos técnicos e que por si só traz uma certa híbris, aquele conceito grego, né? Trágico, né? A desmedida. Veja só, esses gregos há 2.500 anos, sei lá, falavam lá que o ser humano é pautado por uma híbris. A gente tem desmedida, sabe? Dá um passo maior do que a perna. E assim, sei lá, toda vez que você está viajando num avião no meio do nada, você tem exatamente a consciência do que é a híbris. É aquilo. É uma maravilha e, ao mesmo tempo, é uma arma de uma violência inigualável. Ou, por exemplo, o celular. Maravilhoso. Eu conversava com uma jornalista da revista Elle, semana passada, sobre essa moda nova, que é o chamado Unplugged Day, de pessoas que escolhem um dia na semana para não usar nem computador, nem celular. Né? Eu acho que, antes de tudo, essa pessoa tem que ter grana. Né? Ela tem que ter grana. Senão, ela pode perder algumas opções. Mas, assim, né? Mas, digamos, assim, essa coisa do Unplugged Day significa um dia que eu não quero me comunicar com ninguém. Né? Então, de novo, assim, o mundo da comunicação, que é absolutamente necessário para girar a vida hoje em dia, quem é que, de vez em quando, já não percebeu que você acaba ficando preso nas ferramentas que você tem para criar seu próprio sucesso? Né? Quer dizer,
E aí, quando você percebe isso, você pode ter uma certa crisezinha de pessimismo. Ou você percebe a híbris, né? Então, assim, isso os caras falavam há 2.500 anos atrás, lá atrás. Você vai dizer que eles não tinham razão? O que eu quero dizer com isso? A ideia de que o ser humano não precisa acompanhar o próprio desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista técnico ou político, para tomar cuidado, porque a coisa mais linda que existe na vida, do ponto de vista profissional, eu creio, é você acreditar profundamente no que você faz. É um tesão, né? Eu tenho esse pecado, adoro o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que adoram absolutamente o que fazem, têm absoluta consciência do valor do que elas fazem, facilmente podem se tornar pessoas extremamente perigosas. Justamente porque elas acreditam absolutamente nelas mesmas. E uma pessoa que acredita em si mesma plenamente é sempre um problema. Uma certa dúvida consigo mesmo, me parece, é fundamental para você não virar um monstro. Então, assim, isso é um outro exemplo para dizer do quê? A experiência moderna, que pode ser facilmente identificada a um avião, que é uma metáfora clássica, né? Hoje em dia computador também, tal, mas avião, na sua velocidade, na sua altura, que encerra o avanço e, ao mesmo tempo, o risco presentes no próprio aparelho, e o fato que o avião desperta tanto medo em tanta gente é uma espécie de exemplo banal e concreto do que significa o risco dos avanços técnicos do ser humano. Não significa abrir mão deles. Me parece filosoficamente ingênuo e infantil se achar que o debate está alocado na seguinte posição. Um erro, um equívoco filosófico. Eu sou contra a modernidade ou eu sou completamente a favor dela? Eu sou contra a ciência, me parece um absurdo, ou eu não enxergo que a ciência trouxe uso, não ela, é o uso dela. Como diz tem um livro maravilhoso chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, muito bom para se trabalhar em universidade, do Carl Sagan, né? Quer dizer, não é a ciência, é um método. Ela é um método. O problema é que ela produz resultados de uma força experimental muito grande. Quando você associa ciência e política, pelo menos o que a gente teve ao longo do século XX, mesmo que a gente diga agora que é má ciência, não, mesmo que agora a gente diga que é má ciência, né? A má ciência de amanhã pode ter sido a ciência que eu achava ótima hoje, né? Então, assim, toda vez que a gente associa a ciência a intenções políticas, a intenções de descobrir como o ser humano deve ser, é necessário operar nesse equilíbrio entre o que o senso comum chama de otimismo e pessimismo. Pelo menos foi isso que o século XX nos ensinou. Quer ver outro exemplo? E aí não na ciência, apesar que eles acham que é ciência, o tal do materialismo histórico e as utopias políticas. Né? Quer dizer, assim como outros acreditavam que estava organizando uma sociedade cientificamente fundada em teorias raciais, que hoje a gente não aceita, pelo menos a maior parte de nós, durante muitas décadas, se matou um monte de gente em nome de uma ciência histórica, o materialismo histórico, que, é claro, hoje está muito desgastado, né? Mas, no momento em que ele virou utopia política, e aí vem um dos grandes riscos do otimismo, hein? Agora, do ponto de vista desse olhar do pessimismo como um cuidado com uma certa tara da espécie, que é criativa, maravilhosa, inventiva, resolve problemas e tal. Imagina, hoje a vida é fácil. Imagina como era a vida há 150 mil anos atrás. Imagina as meninas dando à luz há 150 mil anos atrás. Os bichos comiam ela, o bebê que estava saindo dela, e ela tinha que correr com o bebê nascendo. E olhe lá se tinha alguém do lado para tomar conta. Quer dizer, é claro que a vida melhorou num tanto de coisas, mas quando a gente olha para o século XX, e é isso que o Finkielkraut queria dizer quando ele me dizia isso, em 98,
Não se trata de um pessimismo no sentido de não, o mundo não melhorou, o mundo não avançou, a gente não resolve problemas. Se trata de um cuidado porque hoje, para nós, eu me lembro de uma cena de um filme que muitos de vocês devem ter assistido, um filme chamado O Homem Bom, né? Com Viggo Mortensen, que ele é um professor que escreve um livro e os nazistas tomam conta do livro e aí adoram o livro dele e acabam fazendo ele, vai entrando meio de bobo, né, na hierarquia. Muitos de vocês devem ter assistido esse filme. E tem uma cena quando ele ele separa da mulher dele e acaba se casando com uma menina mais jovem, que faz meio que, às vezes, de uma aluna dele, não sei o quê. E ele tem um certo desgosto por aqueles grandes comícios que aconteciam do partido. E aí tem uma cena muito boa, aquele filme é muito bom nesse aspecto, tem uma cena muito boa em que ele está sentado numa espécie de parque, assim, num domingo, sei lá, e vai rolar um comício daquele, e aí passam aquelas famílias com as bandeiras que hoje a gente olha, tem alergia a alguns mais do que outros, né? Então, assim, aquelas bandeiras assim, e aí as famílias, sabe aquele programa de domingo legal, sabe, quando a família se encontra, e aí passa todo mundo e ele não quer ir, a namorada fica puxando ele para ir e tal, e aí ele fala que não gosta, não se sente bem, e aí ela fala uma frase que talvez seja um dos melhores exemplos da necessidade de, quando você pensa na oposição entre otimismo e pessimismo, na modernidade, levar em conta o pessimismo como uma espécie de consciência. E veja, existem várias qualidades de pessimismo nisso aí, né? Eu vou falar já disso. Mas, assim, a frase que ela diz é mais ou menos a seguinte: olha, meu amor, tanta gente reunida, tão feliz, querendo realizar uma vida mais feliz, não pode ser tão mal assim. Quer dizer, quando a gente pensa nessas questões políticas utópicas, né? Estou me referindo aqui à utopia em si, a ideia de construir um mundo perfeito, melhor, que a gente vai descobrir como o ser humano deve funcionar, como que a gente cria ele para ele ficar cada vez melhor. Falando do ponto de vista político, pedagógico, não estou me atendo à ciência, mas se você associar a ciência a isso, aí a necessidade de cuidar desse processo é essencial, né? E aí, quando você pensa hoje, a força dessa cena está em você colocar ela em perspectiva. Talvez, se você tivesse lá o eu, você também tivesse encantado com a possibilidade de construir aquele mundo lindo que estava dizendo que ia ser construído. Ninguém é impermeável a isso. Muitas vezes a gente fala, não, porque as pessoas durante a Segunda Guerra, não sei o que e tal, mas sem entrar nos méritos específicos dos problemas, mas assim, às vezes a gente se acha impermeável a determinados erros históricos, mas não há nenhuma garantia que a gente seja impermeável. Pelo contrário, né? As pessoas, o risco continua residindo numa certa capacidade que nós parecemos ter de, em vários momentos, parar de duvidar acerca do que a gente considera certo. Só que isso é muito trágico na realidade. Sabe por quê? Porque se você duvida demais, você não faz nada. Você paralisa. Então, esse processo me parece uma das questões mais importantes do debate público. Principalmente em momentos como o que a gente vive, de um capitalismo avançado, onde o capitalismo só funciona no otimismo. Não é à toa que, quando você fala em crise, você diz, por exemplo, crise de crédito. É crise de fé. Para você gastar, você tem que ter fé. Que seu salário vai estar lá, né? Você não vai perder o emprego,
que você está controlando o cartão, que o banco vai te dar, você vai ter crédito com o banco, né? O sistema capitalista todo está baseado em cima da noção de fé. Não é à toa que a palavra é crédito. É da mesma raiz de crer, né? Crise de crédito. Você perdeu o crédito. Seus credores, olha aí, né? Então, assim, no momento onde você tem muitos avanços técnicos, no momento onde você tem um capitalismo se firmando como um único modelo que a gente conhece, ou que parece funcionar junto com a democracia até então, é essa lição que a gente aparentemente teve do século XX, é muito importante que a gente fique atento, porque os avanços que a gente conseguiu na ciência e na democracia, eles não são unicamente fruto da fé que a gente tem na nossa capacidade criativa. Eles também são fruto do cuidado com essa própria capacidade criativa, com a dúvida com relação à própria capacidade criativa. Em grande medida, o que sempre humanizou o ser humano foi uma certa dose de sofrimento. Eu conversava hoje sobre isso, o sucesso, a vitória, que são coisas deliciosas, super importantes, elas podem ser, ao mesmo tempo, enormes ferramentas de desumanização. Pouco importa os avanços da ciência. É claro que quando você precisa de um remédio, importa, né? Eu já fiz essa diferença. Nós estamos além do debate, digamos assim, nós estamos muito além de um debate ingênuo, ou de um debate, digamos assim, no varejo, né? No atacado, né? Dessa questão. Pouco importa os avanços da ciência, pouco importa os avanços da política, o ser humano, em algumas questões, ele continua girando no vazio. Ele gira no vazio, ele pode tomar os remédios no meio dessa gira para não perceber que está girando. Ele tem umas experiências de criação, onde às vezes ele tem a impressão que não está girando, mas algumas experiências essenciais do ser humano sempre o colocam diante de uma angústia de se ele está ou não girando no vazio, se tem um sentido ou não. E aí, nesse momento, ele volta aos grandes sentidos de otimismo e pessimismo. Otimismo é uma esperança cósmica, metafísica, ou histórica, ou técnica, e o pessimismo é a negação disso tudo. Mas não há dúvida que a solução técnica, pura e simples, não resolve o problema do sentido da vida. Obrigado. Você acompanhou a conferência Seria o pessimismo mais inteligente? Com Luiz Felipe Pondé. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Fronteiras do Pensamento.